E aí galera, tudo bem? Vamos ver o modal ferroviário hoje? Qual sua origem, como ele está no Brasil, como ele está no mundo, seus prós e contras? Então se liga no vídeo. O transporte ferroviário teve origem lá na Revolução Industrial, lá na Inglaterra, em 1850 mais ou menos. E os trens daquela época eram movidos a carvão e chegavam a uma velocidade de até 70 km por hora. E isso era muito rápido na época. Tipo, meu irmão, vamos pra lua que esse negócio é muito rápido. Então era rápido mesmo. E por isso ele passou a ser uma das principais invenções da época. Atualmente, o transporte ferroviário é encontrado em todos os continentes do globo, mais em uns do que em outros. Eu não sei se encontrar na Antártica. O que você vai levar um trem para a Antártica? O que você vai puxar? Urso polar, esquimó, pinguim? Não sei. Não sei se tem lá, mas em todos os continentes tem. Lá nos Estados Unidos e na Rússia, por exemplo, a maioria das cargas é transportada via ferrovias. Na Europa Ocidental também é usado tanto para puxar pessoas quanto mercadorias. Porém, o uso dos trens vem diminuindo em quase todos os países do mundo com o passar do tempo. Nós não podemos esquecer que o preço por tonelada, ou seja, o frete do modal ferroviário, é bem baixo, porém a sua estrutura não é tão barata para manter. Ela dura bastante, cerca de até 30 anos, mas você tem que fazer manutenção, tanto para construir como para apenas manter uma estrada de ferro não é tão barata. Os trens, com o passar do tempo, vêm se modernizando também. Com esse aparato tecnológico que nós temos hoje em dia, eles se modernizaram. Temos trens que chegam a 320, 250 km por hora. Isso é coisa que os nossos carros não chegam. Então, eles passaram a se modernizar. E apesar da revolução técnico, científica, informacional, os trens ainda são de grande valia. Por quê? Devido à sua capacidade de carga. Como eu falei com relação ao modal rodoviário, ele tem uma baixíssima capacidade de carga comparado com os trens quanto a esse modal. Então eles são bem visados por causa dessa sua capacidade. Vamos falar um pouquinho da privatização das linhas férreas. Como eu falei da privatização da rodovia, vamos falar da ferrovia também. Quando começaram as primeiras privatizações das estradas de ferro, começaram a aparecer algumas empresas, dentre elas eu vou falar da ALL e da Ferropar Ferroeste. A ALL é considerada a maior empresa de logística independente da América Latina. Ela apareceu lá em Curitiba em 97 e tinha 4 malhas, operava em 4 malhas, a malha sul, malha norte, a malha paulista e a malha oeste, totalizando 13 mil quilômetros de estradas de ferro. Transportava principalmente commodities agrícolas como milho, açúcar, café, trigo, farelo de soja e produtos industrializados. Ela também possuía pontos de manutenção de vagões e locomotivas em 6 estados, que eram o Rio Grande, Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Então você vê que ela realmente tem alguma grandeza, né? E atualmente não, em 2013 a ALL já possuía 1.000 locomotivas, 28 mil vagões e fornecia 12 mil empregos em 150 cidades brasileiras. Então se liga aí, a ALL é meio grande sim. Agora se falando do contexto paranaense, aqui mais do Paraná, nós temos a Ferroeste, a Ferropar. A Ferroeste foi privatizada no finzinho de 96 e começou a se chamar Ferropar em 97. Começou a trabalhar com esse nome a partir de 1º de março de 97. E lá em 2006, o Estado passou a controlar essa empresa de novo. Eles queriam estabelecer uma ligação entre Guarapuava e Dourados lá no Mato Grosso do Sul, no Mato Grosso. E daí essa estrada ficou conhecida como Ferrovia da Soja ou Ferrovia da Produção. Posteriormente, fizeram um trecho ligando Guarapuava a Cascavel, que possuía 248 quilômetros e alguma coisinha assim. Pelos trens da Ferroeste são escoados anualmente cerca de 1,5 milhão
de produtos, principalmente grãos como soja, trigo e milho. Mas também nós podemos encontrar farelos e contêineres com destino de Paranaguá, que é o principal destino, é Paranaguá, o litoral do Paraná, o porto, né? No sentido de importação, eles importam bastante insumos agrícolas, cimento, combustíveis, fertilizantes e coisas do tipo. O intuito da Ferropar é oferecer tarifas baixas tanto para grandes, pequenos e médios produtores. Nem tudo é perfeito, o sistema ferroviário também tem suas falhas. Aqui no Brasil, particularmente, eu acho que o principal problema é o padrão de bitola. O que é bitola? É a distância de trilho para trilho. Temos aqui, tem outro aqui e assim vai. Temos 4 padrões. E isso interfere na hora do transporte, porque quando acaba um padrão tem que trocar de trem e mercadoria para conseguir prosseguir. A estrada de ferro brasileira já é curta, nós possuímos só 29.706 quilômetros de ferrovias e ainda são repartidos em 4 padrões. Quer ver? Nós temos 4.057 quilômetros no padrão larga, nós temos 202,4 quilômetros no padrão internacional, nós temos 23.489 quilômetros no padrão métrica e 336 no padrão mista, totalizando esses 29 mil e pouco que eu falei. Então isso interfere bastante. Outra coisa chata, outra coisa ruim é o abandonamento, o sucateamento das estradas de ferro. 20% mais ou menos das nossas estradas de ferro estão sem condições de uso devido à falta de estrutura, à falta de manutenção e assim vai. E tem lugares que os trens podem passar no máximo a 20 km por hora. Por quê? Adivinha? Porque essa estrutura é do século XIX. Cara, a gente tem estruturas do século XIX que ainda funcionam. Mano, isso é falta de investimento. Claro que vai ser precário. Imagina, tá louco? Eu tô de cara com isso. Atualmente existem 12 concessionárias ferroviárias controladas por 8 grupos empresariais que o que fizeram aumentar de 19% para 28% a movimentação das cargas. Isso foi bom, enfim. Agora, indo para os prós e contras, vamos começar com as vantagens desse modal. Primeiro, vamos pegar a questão da economia de combustíveis. Isso é uma coisa bem favorável. Vamos pegar um caminhão com 1 galão de combustível consegue rodar 109 km de distância. Um trem com o mesmo galão consegue rodar até 370 km, então ele economiza bastante combustível. A questão de poluição. Os trens poluem menos que os inúmeros caminhões existentes nas rodovias. Que mais? A baixa taxa de acidentes, ocorrem muitos poucos acidentes. A baixa taxa de roubo de carga também. Não tem congestionamento, já que eles têm vias próprias, não tem engarrafamento, congestionamento, então isso é uma coisa boa. Na flexibilidade para carga e descarga dos trens é muito, digamos assim, você leva 3 minutos para carregar de 10 a 15 toneladas de mercadorias nos vagões, então é rapidão. É isso. Agora vamos para as desvantagens. Primeiro, o tráfego é limitado aos trilhos e nossa malha férrea é curta, é pouco o trilho que a gente tem, isso deveria ser aumentado, deveria ter infraestrutura. Depende de outros modais para finalizar a entrega, depende da intermodalidade, no caso, que você não tem um trilho que passe no meio da tua cidade e deixe a sua mercadoria na porta do seu estabelecimento. O que vai acontecer? Você vai ter que pagar um caminhão para o caminhão ir lá na estação, pegar a sua mercadoria e terminar o trajeto. Então ele depende disso. A inconsistência da bitola, que eu já falei, esses 4 padrões quebram a perna de todo mundo, porque você tem que parar o trem, trocar de trem, carregar de novo, isso atrapalha muito. A lentidão do transporte também influencia bastante, até com questão da infraestrutura que eu falei,
que tem estruturas do século XIX ainda ativas, e isso faz com que tenha que andar devagar para não quebrar essa estrutura. A necessidade de embalagens um pouco mais caras por causa dos aclives e declives que os trens passam, então você tem que colocar uma embalagem melhor se você quer que a sua mercadoria chegue inteira. E necessitamos de um maior investimento na infraestrutura e na manutenção dessas vias. Então, galera, o que eu trago para vocês hoje é isso. Se você gostou, deixa o like. Se não gostou, deixa o like. Se inscreve no canal. As páginas, se inscreve nas páginas que eu vou deixar em algum lugar aqui. Eu sei que vai dar uma tremenda na imagem. Eu tô precisando de uma câmera, então me desculpe, mas eu tentei trazer um conteúdo de boa qualidade para vocês. Então presta atenção nas minhas palavras e não no meu rosto. Se tremer a câmera. Beleza? Valeu, falou!